Olá, meu amigo do nosso programa Três Dedos de Prosa. Faz um tempinho que nós não conversamos e hoje nós estamos aqui retornando para falarmos um pouquinho sobre religião e comportamento. Você sabe que a minha vida ela sempre se desenvolveu dentro do ambiente religioso. Vamos dizer assim, vamos colocar aí entre aspas, as minhas escapadas para o ambiente fora do ambiente religioso, em especial do cristianismo, elas foram poucas, né? E para alguns segmentos da vida, eu nunca tive envolvido assim com coisas que outros colegas, que outras pessoas às vezes passaram, situações, experiências. Eu nunca passei certas passagens na vida, certas situações, certas experiências, com relação assim a vícios, a envolvimento com pessoas que sempre gostavam de uma baderna um pouquinho mais exagerada, né? Então eu nunca tive esse desvio, vamos dizer assim, da minha conduta normal de vida dentro da minha religião, dentro do cristianismo. Agora, o interessante é que eu já senti até vontade de escrever a respeito disso, mas a gente está vivendo um tempo onde a literatura, o livro em específico, é uma coisa que, vamos ser sinceros, né? Eu mesmo tenho tanta literatura parada, tanta leitura ainda que precisa ser revisada, que eu preciso fazer, porque o tempo nosso que a gente tenta administrar aí nos dias atuais, ele é complicado. Você vai muito para uma literatura ou que você gosta muito, ou uma literatura pela qual você tem a necessidade de caminhar devido aí aos seus estudos, devido aí à área que de repente você trabalha, né? Então, eu começo a caminhada, nessa minha longa caminhada, vamos dizer assim, porque se você considerar 60 anos de vida, e 60 anos de vida e 52, 53 com uma consciência já um pouco mais assim aberta, porque é o que você tem quando você nasce num lar cristão, cresce num lar cristão, e você vai passando a adolescência, parte da sua juventude e depois a sua maturidade dentro desse ambiente. Então, o que acontece? Você vai colecionando, vou usar essa expressão, situações, passagens da vida, momentos da vida, circunstâncias da vida, em que você vai depois analisando cada uma delas, né? O que foi proveitoso, o que foi danoso, o que te trouxe um prejuízo que jamais será corrigido, jamais será suprido, vamos dizer assim, o que nessa caminhada, o que você de repente teve de prejuízo, mas que lá na frente você pode traduzir isso em maturidade para a sua vida, o que você trouxe de bom e que hoje continua sendo influência para você, influência para aqueles que te cercam, enfim. Eu senti vontade já de escrever um livro a respeito disso, quem sabe até saia um livreto aí, não muito cansativo de leitura, que eu já tenho até no prelo e tudo mais, mas eu tenho desenvolvido bastante essas crônicas e esses bate-papos que nós temos aí no canal Três Dedos de Prosa e também no meu canal particular com algumas outras questões aí que vão sendo necessárias para a gente conversar, apresentar para a igreja. E uma das coisas que eu tenho aqui comigo já faz algum tempo, que é o meu desejo repartir com você nesse espaço aí que você está permitindo eu entrar na sua casa, ou estou aí falando com você no celular, no meio de transporte, no teu escritório, num lugar aí que você está nesse momento tendo aí uma oportunidade para me ouvir, é a respeito das bobagens no mundo gospel. A própria expressão gospel, ela veio importada dos Estados Unidos finalzinho da década de 80. Para algumas igrejas mais liberais, ela chegou na metade da década de 80. Então tudo era gospel, né? Sabemos de certas igrejas que assumiram esse termo gospel, fizeram até empresas com a marca gospel, que gospel é evangelho. Se você traduzir puramente lá do inglês, é evangelho.
Então as bobagens do mundo gospel, entre aspas, né, do mundo cristão, do mundo evangélico, em especial do mundo evangélico, coisas que eu vi e ouvi, ninguém me falou. Então existem coisas que alguém vem e fala para você, e você reproduz, de repente você descobre que aquilo era mentira, era um exagero. Então as coisas que eu estou repartindo com você hoje são coisas que eu vi e ouvi, ninguém me falou. Então foram coisas que eu vivi na minha vida. Alguns usam a expressão vivenciei, né? Ela é fora de contexto, mas coisas que eu vi e ouvi na minha vida. Então são anos na vida cristã, como eu coloquei para você. Experiências. Veja, eu sempre tomo cuidado para não parecer, desculpa aqui usar uma expressão chula, bem chula, mas para não parecer aquele que cospe no prato que comeu. Eu não quero ser dessas pessoas. A ingratidão ela não é uma virtude que eu gosto sequer de citar, né? A não gratidão. Então, eu não quero cuspir no prato que eu comi, mas é uma triste constatação de situações da vida, de coisas que se passaram, coisas que a gente viu aí transcorrer no dia a dia, vimos aí situações absurdas, né? Então, interessante que a vida, ela te proporciona isso aí. Então eu quero repartir com você aí do canal esse bate-papo que a gente tem, bem franco, nessa abordagem que a gente está fazendo hoje de religião e comportamento. Essa é a área que nós estamos trabalhando hoje. Então eu tentei aqui fazer um resumo para não me alongar, não ficar muito cansativo a nossa conversa aí no nosso 3 dedos de prosa, que sejam 3 dedos mesmo. Então, uma das coisas que eu vi e vivi, demônios em todos os lugares. O pessoal via demônio até no vidro da maionese. Então, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: você come essa maionese? Hellmans, não é? Hellmans, homens do inferno. Então, era o cara que fez a maionese. Mas alguém falou que a maionese, o nome era Hellmans, eram homens do inferno, e todas as vezes que você comia essa maionese, que você comprava essa maionese, você estava incentivando isso aí. O shampoo que era uma empresa do diabo, uma tal de Procter & Gamble, não sei nem se eu posso citar nome assim, mas que tinha os desenhos no shampoo, parecia um cara, uma mulher copulando no ato sexual. Então isso aí, eu lembro que na época fez um rebuliço, eu lembro que até eu fiz umas figurinhas, trouxe para a igreja, mas eu não me apresentei assim como o cara que descobriu isso aí. Eu fiquei apenas fazendo análise, mostrei para a igreja para ver o que cada um achava dessa situação. Mas o demônio em todos os lugares, se eu vi e vivi. Tudo quanto era lugar tinha demônio, era no vidro da maionese, era no shampoo, aquela marca esportiva Capa, eles falam que é um cara, uma mulher com as pernas abertas, desculpa aqui, né, usar essas expressões baixas aí, ou dois caras tipo namorando, enfim, os caras enxergam, tipo transando, né, vamos usar uma expressão baixa aí, mas em tudo isso aí as pessoas viam demônios em tudo. Viram até que muita gente se tornou alcoólatra devido ao biotônico Fontoura. Bom e velho biotônico Fontoura. Tomei tanto biotônico Fontoura, licor de cacau Xavier. O que tinha na composição desses remédios? Eram remédios. Eu estou falando 2 que eu conheci, eu tomei, foi profiláxico para mim, foram remédios que me ajudaram na minha saúde, na minha infância, né? Até hoje a gente tem que tomar cuidado, porque os velhos falavam que era para matar a bicha. Se a gente falar isso aqui hoje, é capaz de eu ser linkado no meu canal, capaz de ser suspenso no meu canal, mas bicha era o sentido dos antigos chamarem os vermes. Então era, precisa matar, então tomava esses remédios, que mais tarde descobriram que um monte de gente virou alcoólatra por causa do biotônico Fontoura. Rapaz, e o negócio era bom pra caramba. Há alguns anos atrás, meus filhos já são moços hoje, mas alguns anos atrás a gente comprava o biotônico Fontoura para ele, já não tinha o álcool, uma porcentagem mínima, ínfima, não faz mal nenhum na composição do biotônico, não tinha mais o álcool, ficou uma porcaria, ficou uma água xoxa, né? Então o licor de cacau Xavier era bom pra caramba esse negócio, era gostoso.
mas o pessoal demonizou isso aí. Tem um monte de viciado, alcoólatras, que se tornaram alcoólatras porque tomaram biotônico quando eram crianças. Eu não me tornei alcoólatra, tá? Eu trabalhei sempre em casas aí de dependentes químicos, ajudando, dirigindo, e nunca ouvi falar que alguém ficou ou se tornou um alcoólatra por causa do biotônico Fontoura ou por causa do licor de Cacau Xavier. Mas foram coisas que foram falando, e isso aí foi multiplicando, e você via a gente preocupada com a borboleta, o símbolo da borboleta, a nova era, o arco-íris. Interessante, gente, porque quando você estuda a Bíblia, esses caras deveriam fazer isso, você encontra na Bíblia o autor, o criador do arco-íris, da borboleta, e não tem nada a ver com nova era. O criador é o Todo-Poderoso, é o Senhor do Universo, é o arquiteto do universo que fez essas coisas, de uma infraestrutura maravilhosa, tremenda, ele fez isso, mas os caras já jogaram pro demônio, era o demônio, símbolo do demônio. Ai de você se tivesse um caderno que tinha uma borboleta ou um arco-íris. Hoje os gays levaram o arco-íris para dizer que aquelas cores significam a diversidade. Então veja, por isso eu vou abominar a figura do arco-íris, que é bíblica, é uma aliança bíblica, mas os caras levam para essa tendência. A turma da Disney e da Mônica, coitado desses caras, né? Esses então descobriram coisa que nem os desenhistas dos estúdios sabiam. Tinha demônio em todo quanto era lugar, objeto sexual, símbolo sexual. Olha, pode até ser que tenha mesmo, tem alguns lá que você olha e fica mesmo assim, né? Mas demonizar essas coisas, as crianças não podiam mais ver isso, então ficavam como que a parte de crianças, vou usar essa expressão entre aspas, normais, que estavam por aí, que curtiam o desenho da Disney. Eu acho um mau gosto lascado. O Disney lá antigo eu gosto, mas esse de uns anos para cá eu acho um mau gosto tremendo. Mas enfim, em tudo isso viam magia, bruxaria, etc., objeto sexual, alusão a coisas terríveis. Às vezes nem os próprios desenhistas sabiam disso. Então, nós estamos subjugando que essas coisas podem ter acontecido. Lógico, podem. Podem ser reais? Podem. Tá? Agora, de forma alguma, eu acredito que eram com a intenção de mascarar aquilo que estava por detrás das cortinas, influenciar a opinião das pessoas, inclusive porque eu mesmo estudei um pouco de televisão. Então eu sei que no colégio técnico eu estudei um pouco de televisão. Eu sei o poder que tem a mensagem subliminar, não tenha dúvida. Você não está falando aqui, você não está ouvindo aqui um ignorante, né? Eu sei que a mensagem subliminar, ela tem a sua influência, é lógico, né? Agora, a questão é a supervalorização dessas bobagens. Ah, mas pastor eu vi, não, mas irmão eu vi, mais fulano eu vi, mais amigo eu vi. Sim, você pode ter visto, você pode até ter uma certa, vamos dizer assim, razão nisso que você está colocando, mas supervalorizar essas coisas em detrimento de outras que eram muito mais importantes na época. Então a questão aqui é a supervalorização que essas igrejas deram a essas bobagens. Ou seja, o povo parece que tem prazer em ser manipulado. E eu com muita vergonha me incluo nisso, né? Com remorso nesse universo aí dos bobos funcionais, eu me incluo porque em algum momento da vida você está dentro de uma canoa e você se sente naquela canoa que você não pode pular fora, porque tá todo mundo remando para o mesmo lugar, só que tá todo mundo remando, para o precipício, para a cachoeira, para a catarata. Você tem que remar para o outro lado, você está remando no sentido que a maré quer te levar para te afundar. Então é com muito remorso, muita vergonha que eu digo que até eu fui usado, né, por esses espertalhões que iam nas igrejas, ganhavam dinheiro e ainda ganham até hoje às custas da ignorância do povo, dessa supervalorização de bobagem. Então veja, não estou colocando aqui, não existe alguma coisa? Pode existir, deve existir, mas há uma supervalorização. Para que essa supervalorização? É essa a questão, esse é o questionamento que eu tenho colocado aqui. Vamos citar também aqueles espertalhões que gostavam de tocar discos ao contrário.
anti-horário nos reprodutores, né? Naquelas vitrolinhas, naqueles negócios que tinha antigamente, que tem gente aqui que me ouve nem sabe o que é, o disco de vinil, alguns curtem ainda, então tocava ao contrário e falava, ó, tá ouvindo? Ah, eu lembro que uma vez eu participei de um trabalho desse, e o cara, tá falando lá, diabo, diabo, você não tinha, era uma autossugestão. O cara não estava falando nada lá. Ah, mas não pode ter. Pode ter sim. Eu até ouvi uma vez um cara que trabalhava numa gravadora dizendo isso é possível, é realmente uma prática. Agora a supervalorização. Para que eu vou comprar disco? Para que eu vou pegar disco, fazer lá um toca-disco, um reprodutor, virar no sentido contrário para ver o que o disco está falando? Que bobagem, meu irmão. E o povo idolatrava esse tipo de gente, enchia os lugares. Por quê? Porque o povo cristão já tem aquela mística, gosta dessas coisas, diabo em todo lugar, né? E daí, tempo perdido, né? Ainda bem que eu não participei muito dessas coisas, senão seria mais tempo perdido ainda na minha vida. Vamos partir para outro lado agora, estou falando coisas que eu vi e vivi. As famosas vigílias de oração, onde antes e após as orações, que eram o alvo, o povo era fofoca para tudo quanto é lado, o povo agia de forma cruel. Estou dizendo, olha, em quase todas que eu participei, se tinha um momento de conversa ou de um cafezinho, esse momento era trágico, né? Então, cara dizendo que aquilo era o Deus falando e tal, e não era julgamento das pessoas, né? Outros aí aquele cara é de oração, não é de oração. Como que alguém pode saber? Por exemplo, uma vez um cara falou, esse cara, se referindo a mim, esse cara não é de oração. Pô, o cara não dorme comigo, meu. Como é que o cara pode falar que eu sou de oração ou não? Se o cara ajoelha no milho, eu não vou ajoelhar no milho. Isso é problema dele, né? Agora, como o cara pode chegar e falar, não, você não é de oração? Quem é ele para falar? Quem é esse idiota para julgar você, meu amigo? Ele não caminha, não dorme com você, né? Como ele chega e fala, isso aí não é de oração? Quem é ele para falar isso aí? Quem é ele para dizer que você não é de oração? Porque às vezes você não foi numa vigília, porque você não subiu num monte, porque você não estava afim. Não é nem questão de duvidar, não estou afim, não vou. Então você não é de oração, quem é ele? Então, quem deu essa autoridade, né? Deus me livre, mais uma vez eu me incluo nesse rol de bobos, porque às vezes a gente ficava se culpando, puxa, né? Eu ouvia as pessoas dizendo, o graveto acendeu, acendeu na montanha. Olha, gente, eu dou aula de Antigo Testamento, meu. Eu vou me assustar ou me entusiasmar com um gravetinho que acende, sendo que no Antigo Testamento o homem fez o mar se abrir, o homem fez descer fogo do céu, o homem levou gente para o céu. Então eu vou me assustar ou ficar empolgado com um graveto, vou subir montanha à noite para ver graveto que acende. Então o que isso acrescenta ou diminui no meu nível de comunhão com o meu Criador? O que isso me acrescenta? O que isso diminui? Você não foi. Então, bobagens gospel, né? Lembro daquele negócio de G12, agora vou mexer com alguns aí. Quando chegou aqui no Brasil era o tal. Eu escutei colegas dizendo, agora sim eu descobri o que é ser crente. Cara, você é pastor, meu? Agora você descobriu o que é ser crente, rapaz? Meu Deus, esse povo todo estava debaixo da sua tutela, debaixo da sua condução, do seu cajado, então vai tudo para o inferno, está tudo perdido, aprendeu tudo errado nesse tempo, então achavam que isso era um máximo, né? Agora sim, eu vi uma expressão de um cara velho, um colega velho, agora sim eu sei o que é evangelho. Fala, meu Deus, um monte de baboseira, lavagem cerebral, e não vem me dizer, não, você tem que participar. Você não precisa comer cocô para saber que aquilo não presta, você não precisa tomar veneno para saber que aquilo não presta. Então, eu ouvi uma vez num lugar que a gente foi para alocar, para separar o lugar, e a gente foi fazer um pagamento lá, estava acompanhado do meu filho, rapaz, o pessoal gritando, urrando. Eu falei, o que é isso que está acontecendo aí? Não, o pessoal está se libertando, tal, lavagem cerebral, não é? Veja bem, eu não estou aqui, não quero ofender ninguém, tá? Mas é uma constatação real. Aquilo se trata de uma lavagem cerebral, não pode falar com ninguém, não pode dizer nada. O que é isso, gente? Que bobagem é? Onde foram buscar isso? Totalmente anti-escritura sagrada, isso aí. Então, quando eu falei de oração, eu lembro aí de Billy Graham.
Eu lembro de Billy Graham, aquela situação que o Billy Graham, o cara que foi acusado aí pelos pentecostais, por outros grupos aí, o Billy Graham foi acusado de comunista, de assassino, né? Ele era assassino porque ele era amigo do presidente dos Estados Unidos, e ele era a favor da guerra, ele era a favor da destruição. Billy Graham, meu, um dos maiores pregadores que eu vi, cara simples, humilde, não tinha misticismo nenhum na pregação dele, né? E ficaram escondidos para ver como que era a oração de Billy Graham, porque ele fazia o apelo, as pessoas vinham para conhecer a pessoa do Cristo como Senhor e Salvador, as pessoas vinham. Então o Billy Graham, as pessoas ficaram escondidas, e quando o Billy Graham vai orar para dormir, ele diz: boa noite, Deus, até amanhã. Essa é a oração dele, o cara vivia com Deus. A vida dele era oração. Eu convivi com um homem desse. Eu convivi com Ernesto Tonini, que muitos que estão me ouvindo aí conhecem. Convivi com ele. Tive a oportunidade de frequentar a casa dele, muitas vezes bater papo com ele, conversávamos com ele, muitas vezes nas cadeiras do seminário, lá nos lugares do seminário, conversávamos. Um homem simples demais, humilde demais, né? E nunca vi ele envolvido, nunca vi, por exemplo, nunca ouvi pastor Ernesto fala em línguas em público. Ah, você é contra. Larga a mão de ser bobo, meu. Você que está aí fica me julgando. Larga a mão de ser bobo. Eu não posso ser contra aquilo que está na Bíblia. Agora tudo tem o seu lugar, o seu momento, né? Quem sabe você está aí no seu ambiente particular para a sua edificação, isso é ótimo. Agora, para que gritar dentro da igreja? O que isso vai melhorar ou piorar alguma situação? Então são mazelas e mais mazelas, que eu gostaria de escrever um livro sobre o assunto, mas como eu falei, né, hoje acho que o povo mais gosta de ouvir, de ver alguma coisa, do que ficar enchendo o saco aí lendo um livro, que às vezes fala de coisas aí que, desculpa as palavras chulas, né, mas é para você entender direitinho onde eu quero chegar. Então, são pessoas às vezes não gostam de ouvir isso porque são santinhos demais. Nós estamos cheios de santinhos, gente. Nós esquecemos que todo mundo é carne, todo mundo erra, todo mundo pisa na bola, todo mundo falha, mas aí tem uma cambada aí que acha que é santinho, né, para ouvir. Então eu gostaria que me dissesse onde escondem esses santinhos aí, porque o mundo está muito pior do que a gente podia imaginar com o chamado crescimento do cristianismo. Eu vejo as coisas piores, não sei você. Então eu achei melhor colocar aqui, para gravado, um vídeo, alguma coisa, para que você não tenha aí tanto tempo aí para ficar lendo, né? Então as experiências são de cada um. Eu tive as minhas experiências, eu posso tirar as minhas conclusões. Veja, a gente acredita nesses caras da mídia, né? Eles foram e têm sido um fracasso nesses dias de período de confinamento absurdo. Então a gente acredita nos caras que curam tudo, que multiplicam dinheiro e tal. Nesse tempo de confinamento, tudo isso foi para zero. Eu achei que esse vírus chinês ele ia trazer uma realidade, que esses caras iam à míngua, iam à falência. Eu tenho visto que isso não vai acontecer, porque as pessoas gostam de ser enganadas, e as pessoas estão lá. Então, o vírus continua aí, a mortalidade continua aí, os problemas continuam aí. Abriram as igrejas com cuidados excessivos, e tem que ser assim mesmo. Essas igrejas estão entupidas, muitas não estão tomando cuidado nenhum, e os caras estão lá. Cara que não conseguiu a cura para nada nesse tempo, cara que abriu conta em todos os bancos para não ir à míngua, e as pessoas estão lá dentro alimentando esses caras. Então, são os crentes que têm medo de Papai Noel e não têm medo desses, e vão lá dar dinheiro para esses caras. Crentes que fazem lugar santo. O palco é santo, o púlpito é santo, não sei o que lá é santo. Tudo coisa perecível, coisa que vai ficar aí. Às vezes atacamos tanto as igrejas que não são as chamadas evangélicas, porque tem as suas idolatrias, e as idolatrias do mundo gospel estão dando de 10-0 nas idolatrias das outras igrejas, como a Igreja Católica e outras mais por aí. Nós evangélicos, eu me incluo agora, estamos dando de 10-0, estamos idolatrando coisas que jamais nós deveríamos idolatrar. Temos medo de árvore de Natal, medo de Papai Noel, das figuras, o senhor é a favor, tal. Não leva para esse lado. Eu acho que meu canal não tem gente assim, com essa mentalidade tão curta, mas é bom sempre reforçar, que vai que um leigo aí assiste, fala, o cara é a favor de Papai Noel, tal.
Meu, eu acho uma bobagem, eu acho perda de tempo isso aí, meu. Você vai lá no shopping, tá lá Papai Noel, é o demônio. Já vi gente, que isso, não deixa os filhos chegar perto. Meu, bota teus filhos no mundo, cara. Teus filhos precisam experimentar o mundo. Senão você é um monte de bobo, que nem tem uma geração de tonto aí que a gente tá vendo. Uma geração de gente que não sabe se é homem, se é mulher, tá procurando gênero. Quando só tem duas coisas, homem ou mulher, não tem outra coisa. Mas eles estão procurando, sabe por quê? Porque são influenciados, foram escondidos das realidades, e as igrejas evangélicas têm grande culpa nisso aí, infelizmente, porque tentaram supervalorizar coisas que não tinham necessidade de ser supervalorizados, né? E outra coisa, estou encerrando aqui porque tá ficando cansativo já. Supervalorização até, sabe, eu me arrependo às vezes até de conversas de futebol. Pô, como eu me arrependo, meu, de ter entrado com discussões, principalmente com crente. Porque crente, quando entra nessa hora, meu, é pior que o diabo, cara. É pior que o diabo. Então ele brinca com tudo. Se você faz uma brincadeira que ele julgou que é errada, meu, o cara vira o demônio. O cara deixa de ser crente e vira o demônio. Então, com colegas de trabalho que eu tive, colegas do mundo, da rua, você podia brincar, eles levavam na boa, às vezes até uma brincadeira ofensiva, os caras levavam na boa, que sabe que é futebol, ninguém vai ganhar nada com isso aí, você tem o seu time, acabou. Mas crente, meu, os caras queriam te devorar, teve cara que saiu de grupo, cara que saiu de igreja, né? Crente da boca pra fora. Pra mim é crente da boca pra fora. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não entrava em nada dessas discussões, principalmente com esses caras aí. Ficava na minha lá quietinho, quietinho, não abria nem a boca, né? E até as discussões políticas, às vezes você quer esclarecer alguma coisa e o cara não quer ser esclarecido. É como eu falei, o cara tá com um pote de veneno, você fala, meu, é veneno, cara. Você pode te matar até, isso aí pode te levar para a morte, mas ele quer tomar o veneno, ele faz questão e vai tomar até a última gota. Então, algumas discussões, né, a gente tem que tomar cuidado, a gente brinca, mas às vezes a coisa escorrega e sai por um lado. Pessoal, eu vou parar por aqui. Tinha mais coisa para falar, mas ficou longo demais aí o nosso 3 dedos de prosa. Mas falando um pouco das bobagens, que ninguém me contou. Eu vi, né, essas bobagens, me arrependo de muitas delas, não dá para voltar. Né? Tolo é aquele que acha que pode, o tempo vai voltar, eu vou recuperar. Tempo você não recupera, ninguém recupera tempo, é daqui para frente. Então daqui para frente a gente tenta viver, até porque eu já estou meio velhinho já também, sexagenário aí, então a gente tem que viver a vida com um pouco mais de propriedade, de sobriedade e um pouquinho mais vou dizer, um bom senso. Essa é a palavra, equilíbrio, né? Porque a gente viu muita bobagem e não levou a nada. Ou seja, se levou à destruição, a enfraquecimento da fé de muitas pessoas. Obrigado, meu amigo, por participar comigo de mais esse 3 dedos de prosa, que hoje deu aí quase 4 dedos de prosa. Um abração, até o nosso próximo capítulo. Acompanhe aí o Papo de Sábado que está subindo, acompanhe as minhas crônicas, né? Eu tenho, assim, sentido uma inspiração muito legal. Sempre gostei de escrever crônicas e aí tem saído algumas crônicas aí. Me acompanhe. E se você tem gostado do canal, divulgue, fale para as pessoas e clica lá se você gostou. Não esquece de clicar lá no positivo. Um abraço, fica com Deus.